agora tua fé. Em Jesus de Nazaré. E esqueça tua luta, vê se agora me escuta. O teu Deus está aqui. Passe pela luta cantando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor. Passe na fornalha que Ele vai estar lá. Ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das vossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. Passe pela luta cantando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor. Passe na fornalha que Ele vai estar lá. Ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das vossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia, adora o Senhor. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem tem a paz, diga glória a Deus. Corta o som dos músicos aqui no meu retorno, por favor, Pedro. Estou ouvindo aqui a voz do Guilherme. Não me atrapalha. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Uma excelente noite a todos vocês. Se eu perguntar quem veio receber as bênçãos das mãos do Senhor, eu tenho certeza que todos vieram, sim ou não? E tenha certeza que somente Deus tem a entregar na sua mão. Pode ter certeza que somente o Senhor é que pode entregar nas suas mãos aquilo que você veio buscar nessa noite, amém? Quem assim crê, diga glória a Deus. Que Deus abençoe. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Pastor, primeira vez que eu venho aqui nessa igreja, tem alguém? Temos uma irmã ali, uma família, que Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos à Igreja Pentecostal Deus e Amor. Mais alguém hoje nos visitando pela primeira vez? Estou aqui também com um casal de amigos que vieram lá de Bragança Paulista. Deus abençoe nosso irmão Lindolfo, a esposa dele. Eles que nos dão a honra também da presença aqui nessa noite. Temos mais uma irmã ali também. Que Deus abençoe a senhora. E Deus possa derramar as bênçãos sobre a vida de vocês, amém? Eu quero fazer um minuto de oração para nós também já entrarmos na palavra de Deus. Tenho certeza que todos já louvaram, adoraram, estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você recebeu um papelzinho ali na entrada? Quem recebeu esse papelzinho ali na entrada? Porque é isso, pastor, nós estamos numa campanha de amor ao próximo, de solidariedade, de ajudar os nossos irmãos. Temos pessoas necessitadas e também temos como objetivo nos precaver, nos prepararmos para ajudarmos futuramente pessoas em uma demanda ainda maior, uma solicitação maior. Nós temos no que ajudar, em que apresentar a eles. Então você que pode trazer uma cesta básica, fazer uma doação maior, pode entrar em contato conosco e nós estaremos nos disponibilizando para poder ir até onde você marcar ou locar para ser retirado. E eu tenho certeza que a sua doação, a sua ajuda será bem-vinda. Pastor, eu posso doar um fardo, 2, 10 de água, com certeza. Quero agradecer aos irmãos que já trouxeram, tivemos doações à tarde. Então você que pode trazer durante a semana, faça isso. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Seja um fardo de água, seja 1 quilo de alimento, seja uma cesta básica, como chama aqui no sul, um rancho, será bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus recompensará a vida de vocês. Amém? Amém, irmãos? Que Deus continue derramando as bênçãos sobre a vida de vocês. Vamos louvar ao Senhor Jesus? Eu sei que todos vocês conhecem esse louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nos
ajuda. Grande é o Senhor, digno de louvor. só Ele é digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. em grande é o que? É o Senhor, O teu Deus é grandão. digno de louvor. Ele é grande, digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Levanta as suas mãos para os céus. Declare para ele agora, vai. E agradecer-te. por tua obra em nossas vidas. Fala para ele quanto você é grato. Confiamos em teu infinito Amor, pois pois só só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos o teu nome. Queremos, bem alegre, vai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Com suas mãos levantadas ainda, Senhor Deus, maravilhoso Pai. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Aqui nós te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos. Te agradecemos, ó Pai, pelo fôlego de vida. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas mãos estendidas sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui as tuas mãos têm nos sustentado. Mas te agradecemos por nos amar primeiro. Agradecemos, ó Pai, pelo Senhor ter enviado o seu Filho unigênito. Assim como a tua palavra nos fala, o Senhor Jesus, Ele que se entregou por nós para que pudéssemos estar aqui hoje. Estamos, ó Pai, lançados aos teus pés em adoração.
Um coração quebrantado, como o salmista Davi ele fala, Deus não resiste um coração quebrantado. Que possamos, ó Pai, reconhecer a Tua grandeza, que possamos reconhecer que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Ó Deus santo, fiel e verdadeiro, que os céus possam se abrir sobre este lugar e as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre a vida do Teu povo. Pai, são pessoas, ó Deus, que só o Senhor sabe a luta que eles enfrentam, pessoas que talvez tiveram uma semana difícil, pessoas que talvez, ó Pai, lutaram para chegar aqui nesta noite, quanto que o adversário talvez se levantou para até mesmo que eles não chegassem, mas aqui eles estão, ó Pai, confiantes no Senhor, acreditando como eles declararam que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e só o Senhor, meu Deus, é que pode fazer com que aquilo que para eles é impossível possa tornar possível, ó Pai. Que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor possa trazer liberdade aos cativos, aos oprimidos, que o Senhor possa dar vista aos cegos, que o Senhor possa levantar os paralíticos, curar os leprosos, que o Senhor possa trazer abundância. A Tua palavra fala de uma forma clara que não há nada que o Senhor não possa fazer, basta nós crermos, nós confiarmos e acreditarmos. E eu confio na libertação desta pessoa que está oprimida, eu acredito na libertação desta pessoa que está, meu Pai, passando por tribulações, perturbações, inquietações, pessoas que até mesmo estão aqui conosco, que sofrem por ansiedades, algumas estão, meu Pai, passando por um processo de depressão, pessoas, meu Deus, que não estão encontrando paz para seguir, a realizar os sonhos, os projetos, pessoas, meu Deus, que outrora estavam ali alegres, firmes, seguindo a caminhada. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe. Mas nesta noite eu quero declarar sobre a vida deles, ó Pai, que este mal que houvera se levantado não prevalecerá, porque o Senhor dos exércitos é quem entra na peleja para garantir e entregar sobre a vida deles a bênção do Senhor. Aleluia! Nunca saberei o preço dos meus pecados pagados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu quero declarar sobre a tua vida que nessa noite tem resposta para ti. Que nessa noite as portas que estavam fechadas já começaram a se abrir. Eu quero ministrar sobre a vida de vocês, que aquilo que estava no teu caminho te impedindo de passar, hoje o céu entra na batalha. O Senhor dos exércitos, hoje Ele entra nesta guerra para garantir a tua vitória, para que o nome dEle seja glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia agora, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo 1. Aleluia. Quero compartilhar com vocês esta palavra. Louvado seja o Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 6 e o verso 1. Assim que você encontrar, não hesite em glorificar a Deus. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Diz o texto: e tornou Davi
ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Amém? Amém? Levanta sua mão e diga assim: Senhor, fala comigo através da palavra. Amém? Pode sentar. Eu queria dar um tema para essa mensagem. A presença de Deus vale mais do que qualquer conquista. Quem concorda comigo? A presença de Deus vale mais do que qualquer conquista. Você crê nisso? Diga amém. Pois nós vivemos em uma geração que conquistou muito, mas perdeu o essencial. Alcançaram muito, e alguns acabaram perdendo o que era prioridade. E nunca houve tanto conhecimento, tanta tecnologia, tantos recursos e tantas oportunidades, mas ao mesmo tempo nunca se viu um vazio tão profundo no coração humano. Pessoas que se distanciaram, pessoas que começaram a viver como se nada preenchesse aquele espaço. E com isso o ser humano continua tentando. Ele vai insistindo em preencher sua alma. Algumas pessoas com dinheiro, outras com sucesso, fama, prazeres, outros com relacionamentos, e alguns buscando um reconhecimento próprio, apenas para descobrir que nada disso consegue, podemos dizer, satisfazer a sua necessidade mais profunda. Porque ele vai indo, ele não consegue se satisfazer. Sempre parece que fica um vazio. E a Bíblia, ela revela que essa inquietação existe porque fomos criados para viver na presença de Deus. Fomos criados para termos um diálogo com Deus diariamente. Fomos criados para vivermos em uma intimidade com Deus, falarmos com Deus, assim como eu falo com você nessa noite. Nós vamos ver isso lá em Gênesis, quando Deus visitava o homem diariamente, conversava com ele, tinha um diálogo com ele. E quando o homem se afasta do seu Criador, ele pode até conquistar o mundo inteiro, mas continuará carregando um vazio que nenhuma realização humana consegue preencher. Porque esse espaço tem um dono, porque esse vazio tem um dono, e só há um nome que pode preencher, só há um nome, só tem um que pode preencher esse espaço. É Jesus Cristo. Só Ele pode preencher, só Ele pode preencher, e mais nada. Aleluia. Depois de consolidar o seu reino e estabelecer Jerusalém como a capital de Israel, havia uma prioridade que ainda faltava na vida de Davi. Consolidou o reino, colocou como capital, mas faltava alguma coisa. Faltava algo. Para Davi, um reino forte, não bastava um exército poderoso, não bastava, podemos dizer assim, uma cidade bem estruturada. Não era apenas isso. Ele entende, um exército forte, numeroso, não é suficiente. Uma cidade
murada, uma cidade protegida. Ele está dizendo assim, não era suficiente. Faltava alguma coisa. Faltava aquilo que dava o verdadeiro sentido à vida daquela nação. A presença de Deus. E esta presença naquela época representada pela Arca da Aliança. Entenda que a arca não era um objeto de poder, nem um amuleto religioso, não. Ela representava algo bem mais do que isso. É bem mais do que isso. Ela simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. O lugar onde Deus manifestava a sua glória e lembrava a Israel de que o Senhor caminhava no meio deles, como em Êxodo capítulo 25 e versículo 22. Ela representava a presença do Deus Altíssimo. E Davi, ele reconhece, eu tenho um reino, eu tenho soldados, eu tenho uma cidade, mas eu preciso da presença. Eu preciso da presença dele. Eu preciso que ele esteja. E durante anos a arca permaneceu esquecida em Kiriat Jearim. A consequência da desobediência e da negligência espiritual do povo, como em 1 Samuel 7 nos fala. A negligência do povo, a desobediência do povo. Eles perderam o que jamais o homem poderia perder na vida dele. O que jamais um reino poderia perder. O que jamais uma cidade, um povo poderia perder. Que era a presença. Enquanto Israel aprendia uma dura lição. Quando Deus deixa de ocupar o centro da vida, outras coisas inevitavelmente tomam o seu lugar. Quando Deus deixa de ser o centro, quando Deus deixa de ocupar o centro, quando Deus deixa de ocupar esse espaço, certamente outras coisas vão tentar surgir. Outras coisas vão tentar ocupar. Outras coisas vão te distrair, vão tentar te mudar a direção, vão tentar te direcionar para outros lugares. Por isso a decisão de Davi não foi apenas política. Não foi apenas uma decisão política, não, foi profundamente espiritual. Não era apenas uma questão política, porque politicamente ele estava bem. Politicamente ele tinha o apoio da nação. Politicamente ele conseguiu consolidar o reino. Politicamente ele estava bem. Ele estava bem politicamente, pastor Denner. Ele estava tranquilo, ele conseguiu. O povo olhava para Davi e o povo reconhecia: Davi é o nosso rei. Davi é o rei de Israel. Ele foi aclamado pelo povo, ele foi aplaudido pelo povo, mas ele reconhece. Ele olha para o redor dele, eu fico imaginando ele olhando para tudo isso e dizendo: eu tenho o apoio da nação, eu tenho o apoio dos anciões, as pessoas me reconhecem como rei, eles me aplaudem como rei. Para os meus soldados eu sou um homem valente, mas ainda falta alguma coisa, mas ainda falta algo. Ele olha e ele identifica: não tem como manter tudo isso, não tem como seguir adiante, não tem como permanecer se a presença de Deus não estiver comigo. Eu posso ser escolhido, eu posso ter tudo que for, eu posso alcançar muitas coisas, mas se a presença de Deus é quem fala isso, não é um homem qualquer, é um rei levantado e escolhido por Deus, que ele identifica: eu tenho um reino consolidado, mas se a presença não for comigo, tudo isso vai começar a desmoronar. A presença de Deus para ele agora é uma prioridade. É uma prioridade. Porque antes de pensar em expandir as fronteiras, antes de pensar em expandir o reino, antes de pensar em conquistar mais, ele desejava restaurar a comunhão com Deus. Oh, aleluia. Antes de pensar em crescimento, ele está dizendo: eu preciso de restauração.
Antes de pensar em expandir, eu preciso de restauração. Antes de pensar em mais além, ele entende, eu preciso de restauração. Eu preciso restaurar o altar, eu preciso restaurar a tenda, eu preciso restaurar minha vida, eu preciso restaurar minha casa, eu preciso de restauração. Ele compreende que uma nação pode possuir riqueza, segurança, mas continuará espiritualmente pobre se a presença do Senhor não estiver no centro. Ele entende que a pior pobreza que existe na vida do homem não é a falta de recursos financeiros, mas é a falta da presença de Deus. Não é a falta de uma condição financeira, mas é a falta daquele que é provedor. Com uma palavra do Senhor, ele se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou. A presença dele não for contigo, se a presença dele não fizer parte da sua vida, certamente nos tornamos pobres, miseráveis, cegos e nus. Aleluia. Alguns ainda não conhecem profundamente Deus. Sim. Talvez esteja buscando resposta para a pergunta que ninguém conseguiu responder. Tentando, podemos dizer, encontrar paz em pessoas, bens materiais e até mesmo conquistas. Mas ainda não conhece verdadeiramente Ele. A palavra de Deus nos mostra que o maior problema do ser humano nunca foi a falta de recursos, mas a distância do seu Criador. A distância dele. O fio condutor de toda a mensagem, a arca, ela aponta para a presença de Deus, mas a presença de Deus encontra seu plano ou seu cumprimento em Cristo. Cristo é a presença de Deus que você precisa. Hoje você não tem esse objeto que podemos dizer é a arca, um objeto sagrado, bem representado, com uma responsabilidade, vamos dizer assim, direcionado por Deus para ser construído, de uma representação imensa, de um significado profundo. Talvez você até ganhou de lembrança em algum lugar uma representação desta arca, ou até tenha. Mas essa presença hoje se chama Cristo. Eu vou repetir para você entender. Esta presença hoje se chama Jesus Cristo. Você precisa dele. Olharmos para 2 Samuel capítulo 6, nós percebemos que esta não é apenas a história de uma arca sendo levada para Jerusalém. Não é apenas uma história de um objeto sendo conduzido para uma cidade. É a história de um Deus santo que deseja habitar no meio do seu povo. Não é apenas o transporte de um objeto, mas é um Deus que quer permanecer no meio do seu povo. É a história de um rei que compreendeu que nenhuma conquista tem valor se Deus não estiver presente. Ele reconhece, se Deus não estiver presente, fica sem valor. Essa também é a nossa história. É a história da igreja. É a tua história. A história de um povo que reconhece: eu preciso da presença de Deus, e se a presença de Deus não estiver comigo, eu não vou conseguir ir adiante. Lembra de Moisés? O povo havia pecado. Deus havia se irado e falou para ele: olha, eu vou enviar o meu anjo e ele vai à frente de vocês. E Moisés, ele deixa bem claro: não, Senhor, não insista para que levantemos acampamento se a tua presença não estiver conosco.
Ele está dizendo: eu quero a tua presença. Pode enviar um exército, Pai, mas eu quero a tua presença. Pode enviar 12 legiões de anjos, mas eu quero a tua presença. O Senhor pode mandar arcanjo, serafim, pode mandar Miguel, mas eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, é a tua presença que eu quero. Mas eu vou enviar meu anjo? Não, eu quero a tua presença, porque nada substitui a presença de Deus. Nada substitui esta presença sobre a tua vida. Nada substitui a presença dEle. Nada. Talvez você tenha construído uma carreira, formado uma família, conquistado bens, vencido desafios. Talvez você já venceu tantos desafios na sua vida. Talvez você já alcançou tantos objetivos. Objetivos que um dia até mesmo pareciam impossíveis para você. Talvez você já conquistou tudo isso. Mas de que adianta ganhar tantas coisas e ainda assim continuar sentindo vazio que nada consegue preencher? De que adianta ganhar ou alcançar ou conquistar muitas coisas, mas você continua com o vazio? O coração humano foi criado para Deus. Tudo que tentamos colocar no lugar dele pode fazer satisfação momentânea, mas jamais dará paz permanente. E eu tenho certeza que vocês não querem algo momentâneo. Vocês não querem algo apenas por um momento. Vocês não querem algo apenas por alguns dias. Eu tenho certeza que aquele que ama quer para a eternidade. Assim como Ele te ama. Assim como Ele te amou primeiro. E a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Deus dizendo: eu não quero ver a sua destruição. E é por isso que eu envio o meu primogênito, eu envio o meu filho, eu envio o meu unigênito, eu envio eu envio para que você nele crê e possa ter a salvação e a vida eterna. É por isso, porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Somente aquele que nos criou pode restaurar aquilo que o pecado um dia destruiu. Somente Ele. A arca representava a presença de Deus, mas ela era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. E quando chegou o tempo determinado, Deus não enviou apenas um símbolo da sua presença. Ele enviou o seu próprio Filho. Jesus Cristo veio habitar entre nós, carregou sobre si os nossos pecados na cruz, venceu a morte e ressuscitou para reconciliar o homem com Deus. Hoje, Deus não está chamando você para seguir uma religião. Hoje Deus não está te chamando para seguir uma religião. Não. Ele está te chamando, Ele está convidando você para um relacionamento com Cristo. Ele não te chama para uma religião, Ele te chama para um relacionamento. Ele te chama para que você venha ter um relacionamento com Ele. Ele disse: se vós estiverdes em mim, eu estarei em vós. Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele está te chamando para isso. Talvez você tenha entrado aqui carregando culpa. Talvez você tenha entrado aqui carregando medo. Talvez você entrou por essas portas carregando fracasso, feridas que ninguém conhece. Talvez tenha aprendido a sorrir por fora, enquanto por dentro o seu coração está cansado, está triste. Mas saiba de uma coisa: Jesus conhece a sua dor. Ele não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Como o salmista Davi, ele fala: Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele não rejeita, pelo contrário, Ele perdoa, Ele restaura, Ele transforma e dá uma nova vida. Se você um dia se afastou, hoje Ele está te convidando para uma restauração, para um renovo, para uma nova aliança. Talvez o mundo lá fora te sufocou de tal maneira e conseguiu até mesmo cegar os teus olhos, mas nesta noite Cristo te chama para abrir os teus olhos e fazer você entender que o que você mais precisa
precisa é a presença dele, que é insubstituível na sua vida. Aleluia. A presença de Deus continua mudando histórias. A presença de Deus continua mudando vidas, transformando. Ele transforma o perdido em filho. Ele pega aquele homem perdido e transforma ele em filho. O condenado em perdoado. O desesperado em alguém cheio de esperança. Onde Cristo entra, o pecado perde domínio, a culpa perde a força e a morte perde a última palavra. Ela perde. Por isso, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não saia daqui hoje da mesma forma que você entrou. Não saia daqui hoje com os mesmos pensamentos negativos que você entrou. Não saia da mesma maneira. Não. Deixe que Jesus, não deixe que Ele seja apenas alguém sobre quem você ouviu falar. Faça dele o Senhor da sua vida. Que Ele não seja apenas alguém que você ouviu, mas que seja alguém que você conheça. No fim das contas, a maior tragédia não é perda de dinheiro, de posição ou oportunidade. A maior tragédia é passar a vida inteira distante de Deus. Lembra aquele homem, ele é curado, 38 anos curado, 38 anos que ele estava ali aguardando que alguém lhe ajudasse. E quando Jesus encontra ele no templo, quando Jesus encontra ele no caminho, sabe o que Jesus fala para ele? Diga assim: vai e não peques mais, para que não sobrevenha coisa pior. O que seria pior do que 38 anos? Na situação que aquele homem estava, o que seria pior do que 38 anos? De uma situação em que ele dependia de alguém, não tinha o movimento das pernas, 38 anos sofrendo. E Jesus disse para ele: não peques mais, para que não venha algo pior para você. O que seria pior do que isso? Uma eternidade sem Jesus seria pior do que isso. Uma vida toda sem Jesus seria pior do que isso. A maior vitória não é conquistar o mundo inteiro, mas é encontrar aquele que entregou a própria vida para salvar você. É se encontrar com Ele. Sim, hoje Cristo está chamando você. Abre o seu coração, renda-se a Ele, receba o perdão que só Ele pode oferecer. Experimente a verdadeira presença de Deus. Permita abrir o teu coração e dizer para Ele: entra, Senhor, e faz morada na minha vida. Porque onde Cristo é recebido, Deus faz morada. Onde Deus faz morada, a vida é transformada. E quem é transformado por Cristo nunca mais será o mesmo. Não tem aquele homem, aquela mulher que permitiu Cristo entrar na sua vida, fazer a transformação necessária, que ele continue sendo aquela mesma pessoa. Hoje Ele não apenas te chamou para abrir porta, Ele te chamou para entrar, para fazer morada, para transformar, mudar a tua história, mudar a tua vida. Diz assim a palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A decisão é sua. Mas lembre-se, a presença de Deus é o maior presente que o ser humano pode receber. E Jesus é o único caminho que nos conduz até Ele. Hoje pode ser o dia da sua transformação. Hoje pode ser o dia da mudança de cativeiro. Hoje pode ser o dia que Ele te chamou para mudar a tua história. Mas só tem um jeito. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Só tem um jeito. Davi, ele entende: eu posso ter reino, eu posso ter exército, eu posso ter conquista, eu posso ter tudo isso, mas nada disso substitui a presença. Eu preciso da presença. Eu quero orar por você. Eu quero chamar você aqui à frente, você que ouviu a palavra e você que entendeu. Eu preciso dessa presença na minha vida.
Eu preciso desta presença na minha vida. E hoje eu quero essa presença.